Estamos então continuando aqui no capítulo 9, irmãos. Como dissemos, ele já começa falando a respeito do direito dos trabalhadores da igreja. Está falando propriamente sobre o sustento, né? O sustento que Paulo diz aqui é o sustento missionário, porque ele está falando daqueles que são enviados a trabalhar na igreja. Mas inclui também os pastores e qualquer outro ministério que esteja em trabalho dedicado na igreja, né? Então, ele vai dizer no capítulo 9, de 1 a 14, sobre a questão da obtenção do sustento ministerial, e do capítulo 15 ao 23 do capítulo 9, ele vai falar de que ele mesmo, o apóstolo Paulo, tem uma dedicação integral ao serviço de Deus, né? Então, ele entra o capítulo 9, do 24 ao 27, estou aqui com a Bíblia, né? E ele fala bem assim, do 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como definindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se ele está falando isso dentro do contexto do sustento dos obreiros, então ele está dizendo, o obreiro é sustentado, mas ele tem que fazer por onde, né? Ele fala, eu estou me submetendo, entrando, me colocando numa disciplina ministerial, vamos chamar assim, para que eu tenha domínio de realizar aquilo que eu preciso realizar. Ele fala, nós não estamos atrás de recompensa humana, estamos atrás daquilo que é de Deus. E assim que é colocado nesse capítulo a respeito do sustento. E aí entramos no capítulo 10, né? Essa sessão começa no capítulo 1, vai até o 13, né? Ele falando sobre o povo de Israel, né? E o exemplo é de uma administração do povo de Israel, o exemplo da história de Israel. Ele fala bem assim, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passavam pelo mar. Então ele fala assim, Israel foi visto e agiu como uma unidade, né? E tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia. E dentro da análise de Paulo, a pedra é Cristo, né? Cristo é a pedra fundamental. As coisas são edificadas sobre ele, né? Então aqui a pedra também, a rocha e o sustento, e aquilo que descedenta, porque ela deu água a eles, tudo isso é Cristo. Entretanto, verso 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficavam prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornam exemplo. Então ele está dizendo isso, né? Porque tudo que ele está falando aqui é o exemplo do que aconteceu com Israel e é uma demonstração para a igreja, né? Nessa advertência, ele vai falar também sobre a questão dos ídolos, o capítulo 10, do 14 ao 22, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Idolatria sempre foi uma praga, uma coisa muito ruim, porque é uma tendência do ser humano querer materializar as coisas. Por que o ser humano materializa o que é espiritual? Para ter domínio sobre o espiritual. Então, na verdade, a idolatria é uma espécie de um ritual semimágico, porque se quer que o ídolo realize os desejos, né? Quem está ali segurando o seu patuá, segurando seu amuleto, seu santinho, sua estatueta, cruz, o que quer que seja colocado como amuleto, né? Na verdade, ele não está se referindo ao que é espiritual, ele está querendo que aquilo que está com ele produza algo, né? E é disso que o apóstolo está falando, né? Então ele fala, fugir da idolatria. Isso não é bom, né? O cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo?
E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Fala, nós somos muitos, né? Mas de um único pão nós participamos. Ele está falando do corpo de Cristo, né? De estar diante de Cristo. Porque todos participamos do único pão. Considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não tem, né? Porque, na verdade, o ídolo, ele não representa nada, né? Ele é uma representação cultural da divindade, uma representação cultural da crença, mas ele é representação. Então, qual a significação espiritual de uma representação? Nenhuma, entendeu? Porque Deus é espírito para ser abordado diretamente e não por tabela. Então ele fala, não é disso que eu estou falando. E do que ele está falando então, aqui no capítulo 10? Ele fala assim, quem participa do sacrificado a ídolo, na verdade, está ocorrendo uma participação espiritual do mal. E isso aqui é que é interessante para nós observarmos, né? Então o apóstolo fala, eu não quero que vocês participem de coisa errada. E fala assim, e ainda mais quando alguém advertir, o verso 28. Se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, então não vai comer. Então, eu estou na casa de uma pessoa que não é cristã. Eu posso comer de tudo que ele está lá, mesmo que ele tenha sacrificado ao ídolo. Mas se ele fala assim, ué, você está comendo a minha comida, mas eu sacrifiquei. Então o apóstolo Paulo fala assim, você empurra o prato e fala, bem, se você sacrificou, eu sou dedicado a outro. Então eu não participo. Entende? Então você não pergunta pela delicadeza do trato, né? Você não pergunta pela convivência. Mas se você é divertido, pode ser chato, pode ser constrangedor, pode ser o que os irmãos quiserem botar no mundo do social. Mas se alguém me advertir que isso não está dedicado a Deus, está dedicado à oposição a Deus, não participo. E nem você deve participar. Então, a nossa questão não é tanto o ídolo. A nossa questão é a consciência. A minha consciência, mas também a consciência do outro em relação a mim. Para ele saber se a minha religião é verdadeira ou não. Se a minha espiritualidade, se ela tem sinceridade ou se é somente um exercício de futilidade. O mundo está cheio de religião social e de religião cultural. Mas o que você está apresentando é a revelação de Deus ou aquilo que é construído na cultura? E essa é a grande questão. Então, ele diz sobre o exemplo de Israel, ele fala de uma advertência da oferenda a ídolos, capítulo 10, do 14 ao 22, e do 10, 23, entrando até o 11, 1, ele vai falar sobre a questão da carne, né? A circunstância da carne. Ora, se o açougue vende coisa sacrificada, tá lá o ídolo lá, pendurado lá, entendeu? Você não pergunta, compra, entendeu? Paga, ora, Senhor, dedico a ti o meu alimento e come, entendeu? Agora, tem um ídolo do mal, né? E opositor a Deus, por favor, vá comer legumes, entendeu? Legume com água é muito bom do que gordura com bebida deliciosa e carregando condenação por desrespeito ao Senhor. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai fazer. Então é isso que ele vai falar do 10, 23 até o 11, 1, né? E aí entra as questões de autoridade, porque está falando de autoridade. Essa carta é muito bem construída, né? A temática é bem construída. Então, será que a mulher deve cobrir a cabeça? Então, era o costume que cobrisse, né? Então, ele vai falar do 11:2 até o 11:16 a respeito disso, né? E quando ele falar sobre isso, ele vai falar também sobre a ceia do Senhor, né? Que é do 11:17 até o verso 34, né? Todas essas coisas o apóstolo está colocando, desejando ordem na igreja e um comportamento ético cristão, coerente com aquilo que a gente crê, né? Então, aí ele vai falar
a respeito dos problemas com relação ao exercício da espiritualidade, o capítulo 12 em diante. Então, quando ele inicia no capítulo 12, ele fala bem assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, agir espiritualmente sem saber o que significa. Isso que é ignorância, né? Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixaves conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eles guiados. Ou seja, o mundo tem uma espiritualidade e um exercício de dons espirituais dedicado aos ídolos, né? A gente encontra tudo, linguagem estática, visualização, tem gente que tem até visão, né? Essas coisas todas se encontram dentro do mundo. Ele fala assim, pois é, na igreja é diferente. É isso que ele está querendo dizer. Os dons são exercidos pelo Espírito Santo, né? E ele fala assim, então eu faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus é anátema, né? Não existe anátema em Jesus, né? Jesus é bendito para sempre, né? Então ele fala assim, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo dá confissão sincera. Ele não está falando de falar de boca para fora, qualquer mentiroso pode falar, né? Senhor Jesus. Ah, eu sou do Senhor, eu sou crente. Qualquer um pode dizer isso. Mas dizer pelo Espírito tem que ser do Espírito. A confissão espiritual não é a confissão da carne. Ela é feita pelo Espírito, testificando com o nosso Espírito que nós somos do Senhor. Então, ele vai falar sobre a diversidade que existe, né? Diversidade de quê? Olha só o verso 4, 5 e 6. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. São os carismas da igreja. 5. A diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O serviço é ministério, né? Então, muitos ministérios, mas é Deus. O Senhor que fala aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas é o Senhor Jesus Cristo, é isso que ele quer dizer, que é o mesmo que concede o exercício ministerial. E a diversidade nas realizações, né? Aquilo que você faz esporádico, além de tudo isso. O que não é dom, o que não é ministério, é realização. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a Trindade está unida naquilo que é espiritual dentro da igreja, né? Então o capítulo 12, de 1 a 11, vai falar sobre isso. O capítulo 12, a partir do verso 12 até o 31, vai falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Cada um é uma parte desse corpo, né? E se completa como corpo. E o essencial de tudo isso é o amor. Do capítulo 12, verso 31, até o capítulo 13, verso 13, né? O essencial é o amor. O essencial não é a manifestação do poder espiritual, mas é do amor que nós demonstramos da regeneração em Cristo. Só demonstra amor quem é regenerado. Quem não é regenerado não ama, né? Então, ele vai falar no capítulo 14, do 1 ao 19, a respeito do falar em línguas, né? Línguas estranhas. Aqui não está falando de línguas e idiomas. É diferente o que acontece no livro de Atos, capítulo 2, do que acontece aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Né? 1 Coríntios 14 é muito claro, né? Ele fala assim, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Então, na verdade, não existe uma tradução daquilo que fala. E lá em Atos 2, ele diz que as pessoas ouviam com a língua com que eram nascidas. Então, é uma experiência diferente aqui. Não é a mesma experiência. É diversa, né? E ele fala aqui, então, também do falar profético. Ou seja, falar com entendimento para a edificação da igreja, né? Então, esse é o capítulo 14, do 1 ao 19, fala sobre tudo isso. E o efeito dos dons do Espírito sobre os incrédulos, né? O verso 20 até o verso 25. Porque a questão não é o incrédulo pensar que a gente está doido, né? Todo mundo falando coisas que não se pode entender. Mas o incrédulo vê ser convencido pelo Espírito, né? Então, o falar profético tem que ter sentido, né? Ele precisa de sentido, senão não é falar profético, né?
Profecia é falar da parte de Deus aos homens. Então, é isso que significa. Então, no capítulo 14, ele termina falando sobre as instruções sobre as reuniões da igreja, verso 26, né, até o 33, e falam das mulheres, né, verso 14, capítulo 14, do 33 ao 36. Muito mal entendido isso sobre as mulheres. Ora, tem gente que pensa que a mulher não pode, então, ensinar na igreja. E hoje é prática disso. Em algumas igrejas falam assim, a mulher não pode ministrar a homens. Irmãos, isso não veio do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo disse que a mulher podia profetizar na igreja, bastava cobrir a cabeça. Que é algo maior na igreja do que falar da parte de Deus, né? Então, se a mulher pode profetizar, ela pode ensinar, né? Pode falar na igreja. Agora, falar sob a autoridade que Deus dá, e não da parte dela, como ninguém pode falar da parte de si mesmo, né? É um ensino apostólico. Agora, dizer isso que a mulher não pode falar na igreja, nesse contexto aqui de Coríntios, né? Que ele fala assim, das coisas polêmicas, né? Fala assim, pergunte em casa ao seu marido. É claro, a mulher vai entrar em polêmica na igreja se ela tem um esposo representando a família, né? Então, que ela não entre em polêmica, é o que o texto está falando. Agora, falar da parte de Deus, quem vai tirar o dom que Deus colocou sobre alguém, né? Então, esse é o sentido. E aí, essas instruções todas são colocadas na igreja, né? Capítulo 14, instruções para a reunião da igreja, né? E sobre as mulheres na igreja. E a síntese dos dons espirituais estão no capítulo 14, do verso 37 ao verso 40. É uma síntese apenas, né? E o fundamental, que tinha sido dito antes, que era o amor, agora é colocado um cerne nesse fundamental, né? Qual é o cerne? Capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Então, capítulo 15, do 1 ao 11. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, naturalmente até agora, no tempo que Paulo estava vivo, porém alguns já dormem, já partiram, né? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Então, ele diz aqui a essência do Evangelho, né? A essência do Evangelho é isso, é vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. É nisso que constitui o Evangelho, né? Então, isso é apresentado até o capítulo 15, de 1 a 11. Aí ele vai falar sobre que existem consequências se a pessoa negar a ressurreição de Jesus, né? Porque a ressurreição de Jesus é o cerne de tudo, né? Então, capítulo 15, de 12 a 19. E a importância da ressurreição de Jesus é ressaltada no verso 20 ao verso 28. Né? Na verdade, se Cristo não ressuscitou, né, vã é a nossa fé, diz o apóstolo. Né? Então, ainda permanecemos nos pecados, porque a força da ressurreição é que nós seremos como Cristo. Então, é a força da restauração, da regeneração e da glorificação do corpo. Então, como é que fala? A consumação do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Nós não podemos deixar de pregar a ressurreição. Então, a importância da ressurreição, versos 20 a 28, capítulo 15, e a importância da ressurreição para que você tenha uma atitude pessoal de vida diante de Deus, do verso 29 a 34, né? E aí vai falar do corpo espiritual. Isso é muito interessante, capítulo 15, verso 35 até o 49. Ele fala assim, mas como dirá? Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm?
Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo apropriado. A carne não é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais, há corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória de cada um. Então ele está dizendo que até a estrela difere em glória uma da outra, de brilho uma da outra, é o que ele está querendo dizer. Então ele fala assim, então nós somos diferentes, né? Nós temos aqui esse corpo, mas os anjos não são incorpóreos, eles têm um corpo espiritual. E nós também teremos um corpo espiritual. A semelhança do quê? A semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. Então é um capítulo muitíssimo importante, né? E ele fala então da ressurreição dos mortos, verso 50 até o verso 58. E aí entra as instruções do capítulo 16, que é o capítulo final, né? Então, instruções sobre a arrecadação de dinheiro para Jerusalém. A igreja estava empobrecida, né? Perseguida, empobrecida. Ele fala, vamos fazer uma coleta, né? Quando? Primeiro dia da semana, porque o domingo é o dia da reunião deles, né? Então, 16 de 1 a 4 fala sobre a coleta para Jerusalém. O plano da viagem de Paulo e a visita de Timóteo, né, que ele está informando na carta também, é o verso 5 ao verso 12. O reconhecimento dos colaboradores que estavam engajados na obra, que eram os cooperadores de Paulo, ele ressalta cada um deles do verso 13 ao verso 18. E aí, finalmente, as saudações finais, né, que está do verso 19 ao 24. Então, nas saudações finais, ele fala, as igrejas da Ásia vos saúdam. E eu acho bem legal isso, porque eu estou na Ásia, né? E eu sou igreja na Ásia hoje, né? Então, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, né? Ele sempre bota Priscila antes de Áquila. E aqui ele botou a Áquila primeiro e depois Priscila, porque está falando da autoridade da igreja, né? Assim, a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos também uns aos outros com ósculo santo. E a pessoa falou assim, então é para a gente beijar todo mundo? Ele falou, não, ele está usando a prática deles lá, né? Que não é um mandamento apostólico. Ele está dizendo assim, olha, assim como você beija aquele que é amado seu, que quando chega e você beija a sua face, né? Beija a sua mão, você o abraça, olha, faça isso com todos. É isso que ele quer dizer, entendeu? Então, a ênfase aqui não é na forma do cumprimento. A ênfase aqui é que o cumprimento não deve ser negado a todos os irmãos. Então, a destra da comunhão permanece conosco. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. É assim que Paulo termina. Bem, nós vimos 1 Coríntios, vamos ver 2 Coríntios, né? Eu peço que você participe, olhe o texto, né? Nós estamos fazendo essa abordagem panorâmica para você ler o texto, né? E o texto é um texto missionário, né? Porque fala de um evangelho pioneiro. O evangelho pioneiro é um evangelho missionário. E essa é a abordagem de Paulo. Obrigado. Sou o pastor Valdir Contaifa, estou falando com vocês aqui das cartas paulinas. Estamos agora em 1 Coríntios, vamos entrar em 2 Coríntios. Amém.